Primeira coisa, o que é isso de ser circuncidado, né? Antes, entre os judeus, a iniciação do jovem judeu, não é? Como no nosso caso, a nossa iniciação na fé é o batismo. A pessoa começa a sua vida ali, em Jesus Cristo, pelo batismo que recebeu. Só que o batismo veio depois de Jesus. E antes, como é que fazia? Porque aquelas pessoas já eram pessoas de Deus. Pedro era um homem religioso quando Jesus o chamou, né? Mateus, Marcos, João, eram pessoas religiosas. Mas não tinha algo assim como era o nosso batismo e tal. Então tinha algo que lembraria o que seria o nosso batismo, que era uma forma de iniciação, que é a circuncisão. O que era a circuncisão? Era uma marca na carne, era um estigma na carne, que eram dados somente aos homens. Então, a criança do povo de Deus, ela tinha ali a pontinha do pênis, era cortada, como um sinal de que ele pertencia inteiramente, exclusivamente ao povo de Deus. Era um homem de Deus, é um homem de Deus. Só que aquela marca na carne era uma forma de aliança. Então, assim como você põe no dedo uma aliança para dizer, eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho um compromisso com o meu marido, eu pertenço a esta pessoa. Então, por isso eu não posso estar ligado a nenhuma outra, porque eu já sou de alguém. Não é? Então você põe a aliança no dedo para lembrar que você tem compromissos a cumprir. E antes de você firmar essa aliança, você não tinha esse compromisso. Mas depois que você firmou, você está obrigado ao compromisso. É assim no casamento. Você tem essa liberdade de escolher. Mas uma vez que você escolheu estar com aquela pessoa, você se obriga para garantir a liberdade da decisão que você tomou. Você se obriga por uma série de compromissos para que aquela escolha que você fez no momento tranquilo, no momento de calma, depois de ter sido amigo, depois de ter namorado, depois de ter noivado, você diz, eu quero estar ao lado desta pessoa. Então, para você não ser roubado desta pessoa por uma ilusão, por uma fantasia, por uma paixão louca que aparece assim de repente, você tem uma série de obrigações a cumprir. Você se obriga. Não é? Então, o povo de Deus, com aquela marca que tinha na carne, estava obrigado a cumprir toda a lei. Toda. Pega o Antigo Testamento todinho. A lei a ser cumprida era todo o Antigo Testamento. Tudo que está lá, o judeu precisaria viver ao pé da letra. Só que o que foi acontecendo? As pessoas foram abandonando o amor, abandonando o bem em função da lei. E toda lei mata. Toda regra dura, ela estrangula. Ela estrangula a pessoa. A regra existe, a lei existe para ajudar o ser humano. Quando uma lei só serve para destruir o ser humano, para atrapalhar o seu caminho, para torná-lo infeliz, para oprimi-lo, essa lei não serve para nada, ela não presta. Ela precisa ser destituída, não é? E o que eles estavam fazendo? Estavam pegando a lei de Deus, que é boa, mas estavam usando essa lei em favor dos interesses próprios e de uma visão limitada. Não havia mais espaço para o amor. Então, em nome da lei, muita gente estava sendo maltratada, machucada, passada para trás, destruída. Porque lei é lei. Se você quiser pretexto para você não fazer o que é certo, você sempre encontra uma brecha ali. Pode sempre interpretar de uma maneira errada. Não é? São Paulo diz para todos eles, diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus libertou você. Jesus libertou você do medo do inferno, do medo do diabo. Jesus libertou você do medo do castigo. Porque imagine você passar a sua vida inteira acreditando que no momento da sua morte, Deus vai puxar a lista de todas as coisas erradas que você fez para te castigar. Nossa Senhora, o inferno já é isso aí, não é? O terror que é uma coisa dessa.
Quantos erros eu e você nós cometemos, meu querido? Nós erramos muito na nossa vida. Se Deus for pedir contas de todos os erros que nós cometemos, não salva ninguém. Não salva ninguém. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Não é pela lei, não é por você ter feito as coisas exatamente como a lei que você vai ser salvo. Jesus libertou você. Até do medo que você tem de ser condenado pelos erros que cometeu. Jesus te libertou. Quando você acolhe o Senhor no seu coração, Ele muda o seu coração. Você não é condenado, não é porque agora você tem um cúmplice. Jesus se tornou cúmplice das suas atrocidades, das minhas atrocidades. Agora a gente tem alguém que dá costa quente para a gente. Não, não é não. É que quando você disse a Jesus que entrasse na sua vida, Ele mudou o seu coração. Antes, você se continha para não fazer o mal, porque você sabia que teria um castigo se você fizesse. Agora você não faz o mal, porque Cristo está com você. Porque o mal é mal e você não quer ter nada a ver com ele. Jesus liberta o nosso coração, o meu e o seu, de toda a maldade, mas também de todo medo, de todo ressentimento contra Deus. Jesus nos liberta do medo da morte. Quanta gente vive triste e oprimida por medo da morte. Só que o Senhor, Ele não pode nos obrigar à liberdade. Pensa que você estivesse numa cadeia, as grades trancadas, e lá dentro você ainda estivesse amarrado a uma parede com correntes de ferro. E Jesus chega, abre a porta desta cadeia, abre a grade, destranca as suas algemas e diz: você agora está livre. Eu te liberto de todas as cadeias. E mais, eu perdoo todos os seus crimes que você cometeu e que fizeram você estar aqui nesta cadeia. Eu te perdoo. Mas quem tem que sair da cadeia é você. As correntes estão soltas, a porta está aberta, sua dívida está cancelada, mas para que você tome posse da sua liberdade, é você quem deve sair da cadeia. Porque se nosso Senhor pegasse a gente pelos braços e nos arrancasse das nossas prisões, nós íamos sair de uma para outra. Nós deixávamos de estar presos pelos nossos crimes para ser acorrentado por Ele. Ele não quer que você esteja acorrentado. Deus não quer que você esteja preso nem a Ele. Deus quer que você seja livre para escolher por amor aonde você quer estar e com quem você quer estar. Até quando Paulo diz que se tornou prisioneiro de Jesus Cristo, é no coração, é por amor. Deus não quer a sua obrigação, Deus quer o seu coração. Mas Ele que te libertou diz: ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Porque quanta coisa que nós abandonamos no nosso passado volta para nos assombrar no nosso presente, não é verdade? Pecados que a gente confessou volta na nossa cabeça, a gente fica pensando: mas será mesmo que eu fui perdoado? Certos ritmos, escolhas, estilos de vida que nós tínhamos, às vezes vem amargar na saudade dentro do nosso coração, querendo nos arrastar de novo à escravidão na qual nós vivíamos. A gente que vivia para si, esquecido de Deus, esquecido dos outros. A gente que vivia para construir o nosso pequeno mundo, nosso pequeno império. Às vezes vem de novo a vontade de voltar às velhas coisas. O Senhor diz: fica firme, meu filho. Fica firme para você não se deixar de novo amarrar pelas coisas que te prendiam no passado. E esta palavra nos revela uma coisa importantíssima. Não é só o pecado que nos derruba da graça de Deus, mas também a pessoa se firmar na lei pela lei. Eu vou ler aqui para você onde está. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo e decaístes da graça. Não é só o pecado. Todas as vezes que nós deixamos que o orgulho
entre no nosso coração para fazer com que a gente queira ser o salvador de nós mesmos, nós decaímos da graça. A gente decai da graça pelo pecado e a gente decai da graça quando nós colocamos a nossa esperança nas nossas obras, no trabalho das nossas mãos. Quando nós pensamos, o que vai me salvar é o bem que eu faço. Não é. Não é o bem que você faz que vai te salvar. Quem te salvou é Cristo Jesus. Quem muda o seu coração e te liberta para o bem é Cristo Jesus. Ah, mas então, se Jesus nos libertou, então nós não vamos mais fazer nenhuma coisa boa? É claro que nós vamos, e mais ainda do que antes. Só que nós não vamos fazer o bem para sermos salvos, como se fosse uma moeda. Ah, eu faço o bem e Jesus em troca me salva. Não, nós não fazemos o bem para a gente ser salvo. Nós fazemos o bem porque nós já fomos salvos por Deus. Porque o nosso coração é um coração cheio de amor. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. E nós não queremos decair da graça, nem pelo pecado, e nem porque a nossa confiança nós colocamos em nós mesmos. É terrível quando isso acontece na nossa vida. Porque quando a gente decai da graça, quantas coisas difíceis acontecem conosco em nível pessoal. São as inseguranças. Você se afasta de Deus, já começa a brotar no coração as inseguranças, os temores, as invejas, as insatisfações. A gente se afasta de Deus e a gente começa a ficar desequilibrado emocionalmente, porque Ele é o nosso lastro, Ele é a nossa âncora, o Senhor é o nosso arrimo, Ele é a rocha firme na qual nós nos ancoramos, somos amparados. Você se afasta de Deus, você começa a se desequilibrar. Nós nos desligamos quando nos afastamos de Deus, nós nos desligamos da fonte de toda a nossa força. Aí sim, a gente começa a ficar fraco, desequilibrado, a gente começa a entrar em desespero, porque a distância de Deus é o desespero. Se você não pode confiar em Deus, você pode confiar em quem? E o coração vai se tornando angustiado, oprimido, triste. Nós que no Senhor experimentamos uma liberdade assim, e um horizonte imenso descortinado, vamos ficando limitados quando nós nos afastamos de Deus. Romper com Deus pelo pecado ou pelo orgulho nos coloca profundamente desequilibrados com nós mesmos. Mas não atinge só a gente não, viu? Atinge a gente e por meio da gente a nossa família. A nossa família começa a sofrer, vai se desintegrando. E aí nós vamos vendo dentro da nossa casa, marido se rebelando contra a mulher e vice-versa, filhos se rebelando contra os seus pais, pais rancorosos contra os filhos. Começa a ter disputa de gerações. Um neto não aceita o avô, é incapaz de ouvir. Você nota como uma família está vivendo no momento da refeição. Quando a família está desequilibrada, os velhos não têm vez. Senta lá quietinho, tadinho, no cantinho deles, fica calado, porque não tem ninguém que escute. Já está velho demais para dizer alguma coisa que seja boa. A pessoa fica lá, oprimida dentro da própria casa, na própria família. O filho e o pai não se dão, porque são mundos diferentes, são linguagens diferentes. Na verdade não é. É porque entrou o pecado. Entrou o rompimento com Deus. Aquela família rompeu com Deus. Tudo ali tem o primeiro lugar, Deus não tem. Se reúnem para todo tipo de coisa. Se reúnem para beber, se reúnem para se divertir, não é? Se reúnem para brigar. Mas nunca se reuniram para rezar, para dar a Deus o primeiro lugar. Aí é claro, aí não é de se estranhar que haja ódio, que haja competição dentro do seio da própria casa.